No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 1, a Bíblia diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu lhe disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou a Jessé, a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais a Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, a Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não assentaremos à mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Podei vos assentar glorificando? Queridos amados irmãos, acabamos de ler um texto muito conhecido, o livro a qual narra Samuel, no seu primeiro livro, do capítulo 16, vai trazer a história do rei Davi. Notamos que havia um homem de uma tribo bem pequena, de Benjamim, cujo nome era Saul. Saul foi eleito rei de Israel pelo povo e não pelo próprio Deus. O povo exigiu tanto um rei para que governasse o povo e dirigisse e guiasse o teu povo, até que Deus vai permitir a Saul ser o rei de Israel. Notamos que Saul começou muito bem, começou de uma forma perfeita e agradável aos olhos do Senhor, mas no decorrer da tua trajetória, Saul vai se perdendo, Saul vai deixando de lado as ordenanças de Deus, e vai desobedecendo a ordem que via através do profeta Samuel. Notamos que Samuel exercia 3 funções. Qual era? De juiz, sacerdote e de profeta. Notamos que o ofício de um sacerdote é pegar do povo e levar até a Deus, e o ofício de um profeta é trazer de Deus e levar para o povo. E de juiz, ele tinha total autoridade para julgar o pecado do povo, o pecado da nação. E notamos que este julgamento não é um julgamento de condenação, não é um julgamento condenatório, mas é um julgamento repreensivo,
Porque toda vez que o povo errava, toda vez que o povo se afastava de Deus, Deus levantava um profeta para trazer da parte dele para o povo, para que o povo se convertesse dos seus maus caminhos. E após a desobediência de Saul, o Senhor vai rejeitar a Saul por conta da sua rebeldia e a sua falta de arrependimento, porque caindo sobre Saul o juízo de Deus. Há 3 pontos aqui principais que levou a Saul ser rejeitado pelo próprio Deus. O primeiro dele é a rebeldia de Saul, que se revelou através da sua impaciência. No livro de 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 8, no contexto da batalha dos israelitas contra os filisteus, o profeta Samuel vai instruir a Saul a esperar por ele, de iniciar qualquer ofensiva ou ataque contra os teus inimigos. Entretanto, ali Samuel pede para Saul aguardar o espaço de 7 dias, para ele sacrificar ao Senhor. E você vai perceber, pois primeiro era necessário a apresentação do sacrifício e as ofertas perante a presença de Deus. Mas quando Saul percebeu que estava perdendo o teu exército, e quando esperava por Samuel, ele mesmo vai oferecer o sacrifício, sendo que a ordem era aguardar o profeta Samuel, para este oferecer o sacrifício, para que eles conquistassem a batalha e vencessem contra os teus inimigos. E notamos que aqui o rei Saul, ele vai desobedecer a ordenança de Deus, que veio através do profeta Samuel. A segunda, o ponto principal, que vai causar a rejeição de Saul perante Deus e o teu afastamento, é que Saul fez com juramentos. Notamos que esse juramento que Saul vai fazer é um juramento tolo. Vai colocar o teu exército em jejum. E notamos que no capítulo 14, versículo de número 24, esse juramento é manter o exército de jejum até que Saul conquistasse a batalha contra os teus inimigos e contra os filisteus. E notamos aqui que Jonatas, o teu filho, ele não sabia desse juramento, e esse juramento tolo que que ele fez e realizou, vai colocar a vida de Jonatas em perigo, a vida de Jonatas em risco, porque todo aquele que comesse qualquer alimento, a sentença era a sentença de morte. Qual era a sanção penal? A sanção penal era a sanção de morte. Então notamos que Jonatas vai experimentar mel, mas Jonatas deu vitória ao teu povo ali contra os filisteus. E notamos aqui que ao terceiro ponto, a principal que vai causar a rejeição do rei Saul, qual foi? A ordem de Deus era que Saul matasse toda a criação, matasse toda a criança de peito, todos amalequitas, e também matasse o rei Agag. Mas notamos que Saul, ele vai desobedecer pela terceira vez, e vai poupar o melhor do gado, o melhor da criação, e vai poupar o rei Agag. E notamos que Samuel, ao perceber, Samuel vai o repreender. Qual é a repreensão? A repreensão é que Deus fala com Samuel, fala para Saul que eu tenho o rejeitado. E notamos que agora Deus vai prover dele um novo rei. Só que esse rei não está vindo do coração do povo, não está vindo do coração do sacerdote, não está vindo do coração do profeta, não está vindo do coração da nação, mas este escolhido está vindo do coração do próprio Deus. E notamos que agora o próprio Deus vai levantar um novo rei sobre Israel, porque Saul foi levantado rei através do povo, mas agora esse rei que está sendo levantado está vindo do coração de Deus. E notamos que quando eu olho para o livro de Samuel, este profeta é conhecido como profeta da promessa, porque a tua mãe
mãe Ana clamou no templo, e ali o Senhor atentou para ela, e ele, ao crescer, se tornou um grande profeta. Enquanto Penina atormentava, Ana ficava em silêncio. Enquanto Penina provocava, Ana ficava em silêncio. Em Êxodo capítulo 14, versículo de número 14, Moisés escreve dizendo: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Há momento na nossa vida que nós não vamos vencer a nossa batalha no grito, não vamos vencer a nossa batalha gritando, ou até mesmo reagindo contra alguém que levantou contra a minha vida e a tua vida. Há muitos de nós, e Deus me trouxe aqui hoje para te dizer uma palavra, e a palavra é essa: ficai em silêncio, enquanto muitos estão te provocando, enquanto muitos estão se levantando. Ficai em silêncio, porque eu estou trabalhando ao teu favor. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, os olhos de Deus estão sobre todo o globo terráqueo. Nada foge dos olhos do Senhor. O Senhor está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Às vezes olhamos e pensamos: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus me deixou de lado, porque eu não vejo nada acontecer. Eu estou clamando, eu estou buscando, eu estou jejuando, mas não estou vendo nada acontecer. Enquanto você não vê aqui no mundo físico, lá no mundo espiritual, o Senhor já está trabalhando. E notamos que Deus não esquece dos seus. Em Isaías capítulo 49, versículo de número 15, Isaías escreve dizendo: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta e que cria, ainda que esta venha a se esquecer, eu, Senhor, jamais esquecerei de vós. Notamos, Deus não esquece dos teus, Deus não deixa ninguém desamparado. Enquanto Penina provocava, Ana ficava em silêncio. Ana buscou o teu milagre em silêncio. E quando nasceu a Samuel, notamos que Samuel agora vai se tornar sacerdote, Samuel vai se tornar juiz, Samuel vai se tornar profeta. Notamos que em uma só pessoa há 3 ofícios: é juiz, é sacerdote, é profeta. E dentre os 10 filhos de Penina, nenhum era juiz, nenhum era sacerdote e nenhum é profeta. Deus não olhou para a quantidade de filhos que Penina tinha, mas olhou pelo que Ana buscava. Notamos que muitos de nós às vezes não entendemos o trabalhar de Deus, e Deus vai levantar o profeta Samuel, um homem generoso, um homem fiel, um homem compromissado, um homem temente ao Senhor. Lembramos que temer aqui não é ter medo. Quando somos temente a Deus, não é ter medo. Eu não vou cometer o erro porque eu tenho medo de Deus, não. O temer aqui no original quer dizer reverência ao sagrado, reverência ao divino. Então Samuel tem essa reverência, Samuel tem esse respeito para com Deus. Samuel tinha tanta intimidade com Deus, que Deus visitava Samuel todos os dias, e Samuel falava com Deus todos os dias. Isso é intimidade. E Samuel possui essa intimidade. E notamos, para que você possa compreender e entender, Samuel avisou a Saul por diversas vezes para obedecer, para se arrepender dos teus maus caminhos. Mas Saul foi teimoso demais, porque toda desobediência é gerada maldição, mas toda obediência, ela gera uma bênção. Porque quando Deus nos avisa e nos alerta, é porque Ele quer nos livrar do mal. Mas muitos de nós às vezes sofremos as consequências por não ouvir a voz de Deus. Saul foi um deles. Saul não ouviu a voz de Deus, ele não obedeceu a voz de Deus. O profeta Samuel alertou ele por diversas vezes, e por 3 vezes Saul, ele vai desobedecer ao Senhor. Primeiro ele oferece o sacrifício, depois ele faz a
ao conjuramento. Terceiro, ele vai poupar ao rei Agag e vai poupar o melhor dos gados. Veja bem que Deus ordenou a Saul a cumprir a obra perfeita, mas ele desobedece ao Eterno, ao Criador. E possamos aqui que agora Deus vai chegar para Samuel e vai dizer para Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul? Até quando terás dó dele, Samuel? Samuel, eu já o rejeitei. Dura é esta palavra, dura é esta palavra de Deus virá para ele dizer: eu já o rejeitei. Vai ser assim quando chegar diante do Senhor aquele que não se arrepender dos seus maus caminhos e não se converter. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Notamos que agora Deus visita Samuel, e agora a ordem de Deus é: Samuel, levanta-te, enche o teu vaso de azeite e vai até Belém. Então notamos aqui que vai acontecer 3 fatos. Primeiro, Deus dá ordem a Samuel. Qual é a ordem? A ordem é encher o vaso de azeite. Ou seja, Samuel, quando você se levanta e vai até Belém, você não vai de mãos vazias. Para quem não sabe, o óleo da unção era utilizado para diversas coisas. Primeiro, notamos que quando você ia receber alguém na tua casa, o dono da casa o recebia com óleo, com unguento, e ungia a cabeça como honra, como hospitalidade. O óleo ungido também, o azeite, é um dos elementos, dos significados do Espírito Santo. E notamos que Samuel não vai viajar de mãos vazias. Qual é a ordem? A ordem é encher o teu vaso de azeite, porque este vaso vai ser utilizado. O vaso vai ser utilizado para quê? Para transportar o que tem dentro, porque não tem como transportar o que tem dentro sem o vaso, sem algo que está por fora. Então a ordem é: enche o teu vaso de azeite, porque você vai transportar a unção dentro do vaso, porque eu vou usar esta unção, este azeite que está dentro do vaso, para ser derramado sobre o novo escolhido, sobre o novo rei de Israel. Notamos qual é a segunda? A segunda ordem é: te enviarei. A segunda ordem é: te enviarei à casa de Jessé. No substantivo masculino, isso vai significar portador, mensageiro. Deus visita ele. E a segunda ordem é: te enviarei. Samuel não está indo sozinho. Quem dá ordem dizendo te enviarei é o próprio Deus. E Deus está dizendo: você não vai sozinho. Eu quero que você entenda algo da parte de Deus para a tua vida hoje. Quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu, quando Ele te levantou e disse para você: te enviarei, Ele está dizendo: tu não vai sozinho, tu não vai sozinha, eu vou com você. Notamos que aqui foi lido em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te deu para o profeta. Ou seja, antes de Jeremias ser formado no ventre, o Senhor já conhecia, e antes, quando ele sai da madre, ele santificou, e as nações deu para o profeta. O que Deus está dizendo? Deus estava dizendo para Jeremias: eu te conheço muito bem, e após eu te conhecer, você é meu, porque eu te santifiquei. Jeremias foi levantado como um grande profeta, foi um dos profetas que mais sofreu na época de 605 antes de Cristo. Jeremias profetizava, era jovem e dizia: Senhor, eu sou uma criança, não sei falar, Senhor, o que eu direi? Deus disse para ele: Jeremias, não temas, Jeremias, o que eu mandar você disser, você dirá, e aonde eu te enviar, você estará. Deus estava dizendo para Jeremias: quem está chamando você
não é um homem qualquer. Quem está chamando você não é sacerdote. Quem está chamando você não é profeta. Quem está chamando você não é juiz. Quem está te chamando você não é o povo, não é a nação. Quem está te chamando é Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. Notamos que Deus te conhece antes de criar você, antes de formar você. Qual é o Criador que não conhece a criatura que tem? E a segunda ordem: te enviarei. Deus está dizendo e me trouxe aqui para te entregar uma palavra profética. Deus está levantando uma geração e vai começar a enviar uma geração, mas uma geração corajosa, uma geração que não tem medo, uma geração que não tem medo de falar a verdade, uma geração que não tem medo de pregar, uma geração que não tem medo de adorar, uma geração que não tem medo de evangelizar. Deus me trouxe aqui para te dizer algo. Em Marcos capítulo 16, versículo de número 15, Marcos escreve Jesus dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? O que Marcos quer dizer? O que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo? Que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por que criatura? Porque nem toda criatura é filho de Deus, nem toda criatura é filho do Altíssimo. Eu só me torno filho do Altíssimo quando eu reconheço que Jesus é meu único e suficiente Salvador da minha vida. É quando eu reconheço Deus, Criador dos céus e da terra, como meu Pai. E Deus está levantando uma geração para pregar o evangelho, para pregar a palavra, que não tem medo. Deus me trouxe aqui para te entregar uma palavra, e a palavra é: te levanta, porque eu vou te enviar. Fala pro teu irmão: eu faço. Fala com voz de profeta: você almoçou hoje? Hoje eu comi arroz com lasanha. Fala: se eu faço. Dá glória a Deus, ainda é de graça, viu? Tem gente que abre a boca para comer, abre a boca para beijar, abre a boca para falar o que não deve, mas não abre a boca para glorificar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, em nome de Jesus. Tu está no Brasil, país liberal. Você pode glorificar, exaltar, bendizer, pular, rodopiar, sapatear, dar mortal, falar em línguas estranhas. Aonde pode não acontece, e aonde não pode o povo faz. Deixa eu te falar uma coisa aqui, em nome de Jesus. Eu sou profeta e eu não tenho medo não. Não adianta fazer cara feia para mim. Cara feia para mim é fome. No final tem cantina, você come cachorro quente e melhora. Escute aqui. Deus levantou Samuel, e agora a segunda ordem: te enviarei. A terceira ordem: ungir-me-ás a quem eu te disser. A quem eu te disser. Quem está falando? Deus. Deus está falando. Você vai ungir aquele a quem eu te disser. Quem está falando? Deus. A ordem de Deus para Samuel é: primeira ordem, qual é? Enche o teu vaso. Segunda ordem: te enviarei. A terceira: ungir-me-ás a quem eu te disser. Notamos que podemos extrair aqui 5 acontecimentos. Qual é? 5 acontecimentos. Então Samuel, ele vai se levantar, ele vai pegar o óleo e vai encher de azeite dentro do vaso e vai fazer uma viagem. Para onde ele vai? Para Belém. Para quem não sabe, Belém significa casa do pão, aonde o nosso Salvador, o Messias Jesus Cristo, nasceu em uma manjedoura. Por isso que ele disse em João capítulo 6 versículo 48, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. No versículo 51 ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Samuel vai se deslocar e vai até Belém, ungir um novo rei de Israel. Notamos aqui que o primeiro acontecimento é que Deus, ele escolhe. Fala pro teu irmão aí: Deus te escolheu. Fala pro teu irmão: Deus te escolheu. Não é você que escolheu ele. Fala assim: Deus te escolheu. Em João capítulo 15 versículo de número 16, João escreve dizendo: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Quem escolheu?
Deus. Então, se Deus me escolheu, não importa se pode levantar fofoqueiro, contendeiro, perseguidor, caluniador, difamador, perseguidor, pode levantar o inferno com o teu exército. Eu tenho que bater no peito e dizer: foi Ele que me escolheu, foi Ele que me escolheu, foi Ele que me chamou. Aleluia. Não foi o presidente da república que chamou você, não foi Ele que escolheu você. Ele nem sabe que você existe, mas tem um lá no céu que está sentado em um alto e sublime trono, olhando para você e dizendo: ei, minha serva, ei, meu servo, eu te escolhi, eu te chamei, eu te escolhi. E se Deus escolhe, Deus capacita. Eu nunca vi na Bíblia Sagrada um homem que Deus chamou, que passou sozinho pela peleja, que passou sozinho pelo deserto, que passou sozinho pelo vale, em momento algum. Tu pode pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você nunca vai ver um homem chamado por Deus passar deserto sozinho, passar provação sozinho, passar vale sozinho. Sabe por quê? Porque foi Deus que escolheu, e tudo que você passa, Deus passa com você. Chega Samuel lá em Belém, e os anciãos ficaram com medo e perguntaram: de paz é a tua vinda? Porque quando o profeta ia visitar a cidade, poderia esperar, o cajado ia descer, a repreensão ia descer. Só que Samuel disse: é de paz a minha vida, vinde comigo e vamos sacrificar ao Senhor. Chama Jessé, chama os teus filhos e vamos participar do sacrifício. E agora notamos que este jovem que está sendo levantado foi escolhido por Deus e não pelo povo. Deixa eu te dizer uma coisa: para de ficar dando ouvido a mimimi. Você só ouve palavra de crítica. Você tinha que cantar mais afinado, você tinha que pregar dessa forma. Rapaz, eu prego do jeito que Deus me chamou para pregar, eu canto da forma que Ele me deu para cantar. Ah, vai ter que ter uma técnica para vocar. Que adianta ter técnica, mas não ter unção? Não adianta nada. Eu posso cantar bonito, mas não tenho unção. Posso falar até bem, mas não tenho unção. Se não tiver unção, de nada adianta, querido. De nada adianta. Ah, que fulano canta melhor do que o outro. Ah, que fulano tem mais unção que o outro. Não, não é assim não. Deus usa cada um conforme como Ele quer e não como você quer. Não é você que define a unção na vida de ninguém, é Ele que define. Entenda isso. Veja bem, chega Samuel. Quando Samuel bate o olho em Eliabe, Samuel vai dizer: está perante o Senhor, o rei de Israel. Quando Samuel terminou o seu pensamento e a tua fala em baixo som, você vai ver que Deus vai bradar no coração de Samuel, vai gritar no ouvido dele. Porque Samuel estava olhando o exterior. Não é porque Samuel errou, não. Porque Eliabe era treinado para o exército de Israel, para combater os inimigos de Israel, que eram os filisteus. E quando Samuel olha para a estatura e o porte físico que Eliabe possuía, ele vai dizer: está perante o Senhor, o rei de Israel. Só que Deus vai dizer para ele: Samuel, não atentes pela aparência, porque o homem vê o que está no exterior, mas eu vejo o que está dentro, no interior. Por isso que quando Deus dá ordem a Jeremias, no capítulo 18 do livro do profeta, a ordem de Deus é: levanta-te e desce, vai à casa do olheiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Chegando Jeremias, viu o olheiro trabalhando, só que o olheiro nunca trabalha no vaso de fora para dentro, sempre de dentro para fora. Porque o que eu sou por dentro reflete no que eu sou por fora.
E quando Samuel olha para Eliabe, Samuel brada na hora: é este. Deus: não é este não. Tem muitas pessoas que vai olhar para a tua aparência, não vai dar nada para você, vai olhar para você com olhar de desprezo, com olhar até mesmo de rejeição. Mas não liga não, quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Ele. Oh glória, eu estou sentindo uma presença de Deus aqui, eu estou sentindo uma unção de Deus aqui. O louvor daqui a pouco se prepara para adorar o Senhor. Vai se preparando aí, em nome de Jesus. Notamos que passa Eliabe, não é este. Passa Abinadab, Deus fala: também não é este. Passa Samar, também não é este. Davi, segundo a Midrash, Davi não comia na mesa. Davi era conhecido como filho bastardo, filho de uma concubina, Elitzbet, segundo a Talmud. E notamos que, segundo alguns historiadores vão dizer, que Davi não comia na mesa com seus irmãos e nem seu pai, mas comia no pasto. Davi foi orientado pelo próprio pai a ser enviado para o pasto, para ali cuidar das ovelhas. E Saul tirou das garras de um leão a tua ovelha, tirou das garras de um urso a ovelha. Davi estava disposto a dar sua vida pelas ovelhas. E notamos, Davi não está na casa, Samuel está dentro da casa. Os 7 filhos de Jessé estão dentro da casa, mas Davi não está na casa. Davi está no pasto cuidando das ovelhas. Davi não se encontra próximo ao profeta. Davi está distante do profeta. Davi pode estar distante do profeta, mas estar presente na presença de Deus, está muito próximo de Deus, porque a unção não era para os irmãos, a unção é para Davi. Então você vai perceber que os irmãos estão dentro da casa, Jessé estão dentro da casa, Samuel está dentro da casa. E qual é o acontecimento? A pergunta de Samuel é: acabaram-se os jovens? A pergunta é: acabaram-se os jovens? Jessé vai virar: ainda falta um, o menor. O nome dele nem é citado, de tão desprezado que este menino era. Porque o nome não é citado, ainda tem o menor, e está no pasto, está no campo, apacentando ovelhas, cuidando das minhas ovelhas. Deixa eu te dizer uma coisa: muitos podem menosprezar teu nome, mas Deus dá valor para ele, viu? Não, você não entendeu. A pergunta é: acabaram-se os jovens? Jessé responde: ainda falta um, o menor, mas está no campo, apacentando as minhas ovelhas. Então Samuel vai virar para eles e dizer: não assentaremos à roda da mesa, até que ele chega. Envia alguém para buscar o menor, para trazer o menor, porque nós, enquanto ele não chegar, não assentaremos à mesa. Um menino que era desprezado, que não comia na mesa com os seus irmãos e teu pai, que ficava no campo, que ficava no pasto cuidando das ovelhas, que se alimentava lá. Agora a ordem de Samuel para eles é: não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E quando ele chega, você vai ver que quando Davi ele entra na casa, o Senhor brada no coração de Samuel e disse: este será o novo rei de Israel. Davi não estava na casa, Davi estava no pasto. O que Deus está dizendo para mim e para você, deixa eu te explicar para você entender. Não importa a distância que você esteja, a promessa é tua, e ninguém pode furar a fila. Sabe o que acontece, presbítero Adão? É que muitas pessoas querem furar a fila,
quer puxar o tapete do outro, quer passar na frente, não vai adiantar nada, porque que a promessa é sua, não tem quem te tira. Quando a promessa é sua, não tem quem arranque de você. Quando a promessa é tua, não tem quem toma de você. Pode levantar demônio, pode levantar exército, pode levantar quem quiser, pode levantar presidente, pode levantar senador, pode levantar quem quiser. A promessa é tua e ninguém pode tirar. Fala pro teu irmão: ô vaso, sacode ele aí, porque tem gente conversando no culto. Eu acho que tem gente com a cabeça lá na casa dele, lá na novela de Gênesis, né? Fala: seu vaso, não, mas vocês não comeu não? Fala: seu vaso, a promessa é tua e não adianta ninguém furar sua fila, porque a unção é tua. O nome que não era citado na Bíblia se tornou um dos nomes mais citados em toda ela. Mais de 1139 vezes o nome Davi é citado na Bíblia. E notamos que é o nome mais usado em crianças no mundo inteiro. A igreja não entendeu. Fala para o teu irmão: ô irmão, fala para ele: ô irmã, Deus vai fazer seu nome reconhecido. Fala assim: Deus vai fazer seu nome ser reconhecido. Fala para ele em nome de Jesus, irmão. Deus vai fazer o teu nome conhecido. Vai olhar para você e vai dizer: ah, fulana não tinha nada, mas fulana está diferente. Fulano não tinha nenhuma CNH, hoje está de CNH e carro novo. A fulana estava estudando o ensino médio, agora está dentro da faculdade. A fulana estava desempregada, está trabalhando numa multinacional. Aí o glória aumenta, né? Aí o glória aumenta mesmo, né? Aí o glória aumenta mesmo. Lembra do fulano? Fulano ficava só no banco, hoje é pregador. Hoje Deus está levando fulano para vários lugares do país. Fulano não tinha nada, hoje tem tudo. Fulano não arrumava nenhuma namorada, hoje está namorando, está noivando, está casando. Deus vai fazer o teu nome ser conhecido. A quarta coisa, já estou terminando, é que quando Davi não chegou, ninguém assentou à mesa. E segundo a Midrash, vai dizer que era necessário preparar uma cadeira para Davi, uma cadeira especial. Fizeram a cadeira, trouxeram e colocaram. Enquanto ele não chegou, ninguém assentou à mesa, porque a ordem era: enquanto ele não chegar, não assentaremos à mesa. A promessa era para Davi, a unção é de Davi. Quando Davi chega, Samuel pega o vaso que tem óleo dentro e vai pegar e vai despejar na cabeça de Davi. Só que segundo a Midrash, os irmãos não poderiam ficar sabendo que ele seria rei, porque segundo os historiadores vão dizer que Samuel, após ungir Davi e derramar o óleo na cabeça, Samuel chega no ouvido dele e diz: tu serás o novo rei de Israel. Chegou no ouvidinho de Davi: tu serás o novo rei de Israel. Tem promessa que nós temos que ficar, em silêncio. Tu não tem que contar teu projeto, teu sonho para ninguém. Tu tem que manter em segredo, porque eu guardo uma palavra comigo: o segredo protege a bênção. O segredo protege a bênção. E tendo uma coisa, você vai contar o teu sonho para alguém, talvez a pessoa está batendo suas costas: nossa, glória a Deus, aleluia. Mas no fundo está dizendo: tu não vai conseguir, tu não vai chegar. Tem bênção que nós retarda porque nós abrimos a boca demais.
aprenda uma coisa, porque se os irmãos soubessem que Davi seria o novo rei de Israel, eles contariam para Saul e Saul mataria, assim como Herodes descobriu um novo rei. Exato, porque você percebe, Adão, que quando o rei Herodes, o grande, ficou sabendo de um novo rei, que era Jesus, que nasceu em Belém, o que ele fez? Mandou matar. Só que Samuel foi esperto e direcionado por Deus, chegou no ouvido de Davi e disse: Davi, tu serás o novo rei de Israel. E o nome Davi significa no hebraico amado. A quinta coisa, eu fecho aqui o texto. Olha aqui, a quinta coisa, o quinto acontecimento. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Porque no Antigo Testamentário o Espírito Santo descia, usava e retornava. Só que agora não, o Espírito se apodera dele, permanece nele. E você vai ver que no hebraico a palavra é rabaque, que significa toma posse por completo. Deus está dizendo: Davi, eu estou tomando posse de você por completo. Deus nunca faz nada pela metade, sempre por completo. Davi era novo, jovem, cheio de vigor. Em 2 Samuel capítulo 5 versículo 4, Davi tinha 30 anos quando reinou em Israel, e reinou por durante 40 anos da tua vida. E notamos que Deus chama jovens para uma grande missão. Lá no capítulo 3 do livro de Daniel, já estou encerrando, para me encerrar, no livro do capítulo 3 de Daniel, havia 3 jovens ali, chamado Misael, Ananias e Azarias. Estava servindo o rei Nabucodonosor Daniel, conhecido como Beltesazar. Notamos que era de família real. Quando a queda de Judá, no ano de 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor trouxe o povo cativo para dentro do reinado babilônico, dentro no meio desse povo estava Daniel, Misaías, Ananias e Azarias. Notamos que após ele construir a tua estátua, e a sanção era, qual era a ordem? Aquele que não se curvar diante da estátua será lançado na fornalha ardente. Veja bem, imagine aquela multidão, quando tocou as buzinas, quando o povo foi anunciado ao povo para se curvar diante da estátua, ali todo o povo se curvou, mas tinha 3 jovens de pé. 3: Misael, Ananias e Azarias. Imagine aquela multidão e o rei olhando para os 3. E eles disseram: não nos curvaremos diante da estátua. Pegaram os 3 e chamaram homens fortes e lançaram na fornalha ardente. Deus não impediu dos 3 ir para a fornalha, mas livrou eles da fornalha. Ao rei, não foram 3 lançados lá? Mal estou vendo 4. Aí muitos vão dizer que ali que estava ali dentro era o 4º homem. Não, ele não era o 4º, ele era o primeiro. Porque antes de você chegar, ele já está lá. Deixa eu te dizer uma coisa, em Romanos capítulo 8, versículo 37, 38 vai dizer assim, ó: mas em todas essas coisas sois mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha aqui, em João 16, 33, olha que Jesus disse, João escreve: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Primeiro, Jesus vence. Qual é? Primeiro, Jesus vence. Aí o apóstolo Paulo escreve: mas em todas essas coisas sois mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem? Jesus. Veja bem, Jesus venceu,
E agora Paulo fala: vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? Deixa eu te explicar. Para você descobrir que vai ser o ganhador de uma partida de futebol, tem que dar os 90 minutos para você ver quem é o ganhador. Isso é ser vencedor. Fabiano, isso é ser mais do que vencedor. É que antes de você lutar, você já venceu. Antes deles serem lançados lá, o primeiro já estava. Deus não impediu Daniel de ir para a cova, mas livrou ele da cova. Deus não vai impedir de você ir para o deserto, mas vai te livrar do deserto. Deus não vai impedir de você ir para o vale, mas vai te livrar lá dentro do vale. Você é mais do que vencedor. Você já venceu. Jovem, eu vos escolhi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já tendes vencido o maligno.